Bom, boa tarde a todos, senhor presidente, nosso presidente eleito, senador Flávio Arnes. Primeiro, acho que uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma alegria muito grande de Vossa Excelência assumir a presidência dessa comissão. Eu que conheço parte do seu trabalho, mas também conheço o seu espírito de construção, e nós fizemos isso num exercício compartilhado na construção do novo texto do Fundeb, que hoje é constitucional, é permanente, todos os avanços. Nós reunimos os textos da Câmara e do Senado, fizemos a construção, realizamos dezenas de audiências, passamos de 200 audiências públicas, Câmara e Senado. Andamos por esse país e construímos um texto que garante que a União, pela primeira vez desde a história do Fundef e do Fundeb, vai dobrar a sua complementação. E vários textos, várias leis de regulamentação estão sendo produzidas e votadas. Temos um grande caminho pela frente ainda no processo de regulamentação. Esse ano teremos que definir os fatores de ponderação, os pesos e recursos que serão definidos para cada um dos estados e municípios. E divido com a senadora Tereza Leitão, que acabou de falar, sobre a nossa preocupação em relação à valorização da educação. Com a senadora Zenaide, nós falávamos aqui da prioridade orçamentária. E eu quero fazer uma provocação. E faço de maneira tranquila, porque fui uma das deputadas que votei contra o modelo do teto de gastos que estava estabelecido. Nós teremos que enfrentar, porque sem organizar as despesas fixas da educação, a capacidade de investimento tem caído ano a ano. Nós precisamos enfrentar, porque não basta dizer que as escolas agora estão abertas, funcionando. Nós não podemos fazer de conta que a pandemia não aconteceu, e com a pandemia as desigualdades que já eram imensas, elas se ampliaram entre ricos e pobres, municípios com melhor estrutura de funcionamento e também a própria formação de professores. E eu entendo que nós precisamos construir um texto, uma proposta que seja debatida com o Brasil todo. E aí não estou fazendo nenhuma desconstrução com o Plano Nacional de Educação, mas nós precisamos estabelecer uma ação estratégica. Os números mostram que as crianças tiveram uma grande defasagem de leitura durante a pandemia, o que é natural, porque eram crianças que estavam em fase de alfabetização e educação infantil e não tiveram, em grande parte dos nossos municípios, acompanhamento. Não por falta de vontade, porque pela própria deficiência nossa de formação e de estrutura. Então, a nossa expectativa é que a nossa comissão, mais do que aprovar os projetos de lei, e eu tive vendo todos os que estão apresentados, tem muitos do senador Jorge Cajuru, muitos projetos de alteração, de aprimoramento da LDB. Eu acho que nós precisamos construir um grupo, através de um grupo de trabalho, qual é a nossa agenda prioritária, porque o tempo, se nós seguimos a temporização normal, nós não vamos conseguir reduzir a desigualdade, que já era enorme e que foi ampliada pelo período da pandemia. Precisamos de quanto? Qual o tempo de permanência das crianças na escola? A escola de tempo integral, que para o Brasil parece como se fosse um modelo diferenciado, no mundo inteiro o tempo de permanência é muito mais do que as 4 horas. E as nossas crianças e jovens não ficam 4 horas com dedicação à educação, ensino e aprendizagem. Acho que essa é uma tarefa importante que o Senado pode abraçar para essa construção de uma agenda estratégica para a educação, que passa pelo financiamento, pela formação, pelo piso, senadora Tereza Leitão. Nós precisamos investir na construção do piso, mas de uma carreira. O piso hoje se transformou como uma referência e achatou a ideia de carreira. E com isso eu não estou dizendo, e eu defendo, acho que nós precisamos garantir o direito de aprender. Criança e jovem não tem carimbo, hoje está numa escola do Estado, outra do município. Nós temos que garantir uma educação pública de qualidade, que é o direito do cidadão, que paga imposto e que tem direito a ter uma boa escola. Nós estaremos juntos e muito felizes com a sua presidência. Cumprimentos à senadora professora Dorinha. Eu, naturalmente, tive que me defender
da chegada do Dom Marazinho. Estão fazendo uma justiça aí, não é mais idoso. Esconde a idade dele. Antes de passar a palavra à minha querida amiga, senadora Zenaide, eu estava comentando, o tempo passa, né? E a opção a envelhecer, me ensinou o Cajuru, é morrer. Eu prefiro, portanto, envelhecer. Se possível, com bom humor e com saúde. Mas é curioso, quando eu cheguei aqui pela primeira vez, no Senado, em 1991, eu era o segundo mais jovem. Agora eu sou o quinto mais velho. Sinal de que deu para conduzir. Graças aos médicos, especialmente aos infectologistas. Né? Entre eles, a senadora Zenaide Maia.